Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Capítulo I. Disposições preliminares. Art. 1º. Esta lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, nona do art. 23 e do art. 24, no terceiro do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal. Primeiro, além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, as disposições desta lei aplicam-se, no que couber, e as microrregiões instituídas pelos Estados com fundamento em funções públicas de interesse comum com características predominantemente urbanas. Segunda, vetado. Terceira, as unidades regionais de saneamento básico definidas pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Segundo, na aplicação das disposições desta lei, serão observadas as normas gerais de direito urbanístico estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Art. 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se: e aglomeração urbana, unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. Segunda, função pública de interesse comum, política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. Terceira, gestão plena, condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que possui: a. Formalização e delimitação mediante lei complementar estadual. B. Estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8º desta lei, e c. Plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual. Quarta, a governança interfederativa, compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. V. Metrópole, espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Sexta, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana e aglomeração urbana. Sétima, região metropolitana, unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Oitava, área metropolitana, representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos pendulares no território. Nona, governança interfederativa das funções públicas de interesse comum, compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, mediante a execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão. Parágrafo único. Cabe ao colegiado da microrregião decidir sobre a adoção do plano de desenvolvimento urbano ou quaisquer matérias de impacto.
Capítulo 2. Da instituição de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas. Art. 3º. Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Primeiro, o Estado e os municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta lei. Segundo, a criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os municípios pertencentes à unidade territorial. Art. 4º. A instituição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que envolva municípios pertencentes a mais de um estado será formalizada mediante a aprovação de leis complementares pelas assembleias legislativas de cada um dos estados envolvidos. Parágrafo único. Até a aprovação das leis complementares previstas no caput deste artigo por todos os estados envolvidos, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os municípios dos estados que já houverem aprovado a respectiva lei. Art. 5º. As leis complementares estaduais referidas nos arts. 3º e 4º desta lei definirão, no mínimo, e os municípios que integram a unidade territorial urbana. Segunda, os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade territorial urbana. Terceira, a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização administrativa e o sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas, e quarta, os meios de controle social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum. Primeiro, no processo de elaboração da lei complementar, serão explicitados os critérios técnicos adotados para a definição do conteúdo previsto nos incisos I e segunda do caput deste artigo. Segundo, respeitadas as unidades territoriais urbanas criadas mediante lei complementar estadual até a data de entrada em vigor desta lei, a instituição de região metropolitana impõe a observância do conceito estabelecido no inciso 7º do caput do art. 2º. Capítulo 3º. Da governança interfederativa de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas. Art. 6º. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará os seguintes princípios: e prevalência do interesse comum sobre o local. Segunda, compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano integrado. Terceira, autonomia dos entes da federação. Quarta, observância das peculiaridades regionais e locais. V. Gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Sexta, efetividade no uso dos recursos públicos. Sétima, busca do desenvolvimento sustentável. Art. 7º. Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes diretrizes específicas: implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum. Segunda, estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum. Terceira, estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Quarta, execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa. V. Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão. Sexta, compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa.
Sétima, compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança interfederativa. Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades dos municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais. Art. 7 graus A. No exercício da governança das funções públicas de interesse comum, o Estado e os municípios da unidade territorial deverão observar as seguintes diretrizes gerais. Compartilhamento da tomada de decisões com vistas à implantação de processo relativo ao planejamento, à elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à operação e à gestão do serviço ou da atividade, e segunda, compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum, os quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes federados. Art. 8. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas. Segunda instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil. Terceira, organização pública com funções técnico-consultivas, e quarta, sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Capítulo 4. Dos instrumentos de desenvolvimento urbano integrado. Art. 9. Sem prejuízo da lista apresentada no art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, no desenvolvimento urbano integrado de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas serão utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Segunda, planos setoriais interfederativos. Terceira, fundos públicos. Quarta, operações urbanas consorciadas interfederativas. Zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Sexta, consórcios públicos, observada a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Sétima, convênios de cooperação. Oitava, contratos de gestão. Nona, compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana, conforme o inciso 7º do caput do art. 7º desta lei. X, parcerias público-privadas interfederativas. Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual. Primeiro, respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo, poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana. Segundo, a elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da formulação do respectivo plano diretor, nos termos do 1º do art. 182 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Terceiro, nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o município deverá compatibilizar seu plano diretor com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Unidade Territorial Urbana. Quarto, o plano previsto no caput deste artigo será elaborado de forma conjunta e cooperada por representantes do Estado, dos municípios integrantes da unidade regional e da sociedade civil organizada e será aprovado pela instância colegiada a que se refere o art. 8º desta lei, antes de seu encaminhamento à apreciação da Assembleia Legislativa. Art. 11. A lei estadual que instituir o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 anos. Art. 12.
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de Região Metropolitana ou de Aglomeração Urbana deverá considerar o conjunto de municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e rurais. Primeiro, o plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo, e as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos. Segunda, o macrozoneamento da unidade territorial urbana. Terceira, as diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano. Quarta, as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana. V. A delimitação das áreas com restrições à urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem. Sexta, o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições, e sétima, as diretrizes mínimas para a implementação de efetiva política pública de regularização fundiária urbana, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Segundo, no processo de elaboração do plano previsto no caput deste artigo e na fiscalização de sua aplicação, serão assegurados e a promoção de audiências públicas e debates com a participação de representantes da sociedade civil e da população, em todos os municípios integrantes da unidade territorial urbana. Segunda, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, e terceira, o acompanhamento pelo Ministério Público. Terceiro, as audiências públicas a que se refere o inciso I do segundo deste artigo serão precedidas de ampla divulgação em todos os municípios integrantes da unidade territorial urbana. Quarto, a realização de audiências públicas ocorrerá segundo os critérios estabelecidos pela instância colegiada deliberativa a que se refere o art. 8º desta lei, respeitadas as disposições desta lei e das leis complementares que instituírem as unidades territoriais. Capítulo V. Da atuação da União. Seção I. Do apoio da União ao desenvolvimento urbano integrado. Art. 13. Em suas ações inclusas na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a União apoiará as iniciativas dos estados e dos municípios voltadas à governança interfederativa, observados as diretrizes e os objetivos do Plano Plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e o limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. Art. 14. Para o apoio da União à governança interfederativa em região metropolitana ou em aglomeração urbana, será exigido que a unidade territorial urbana possua gestão plena, nos termos do inciso 3º do caput do art. 2º desta lei. Primeiro, além do disposto no caput deste artigo, o apoio da União à governança interfederativa em região metropolitana impõe a observância do inciso 7º do caput do art. 2º desta lei. Segundo, admite-se o apoio da União para a elaboração e a revisão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de que tratam os arts. 10, 11 e 12 desta lei, dispensado, na primeira hipótese, o cumprimento da exigência constante da alínea C do inciso 3º do art. 2º desta lei. Terceiro, serão estabelecidos em regulamento requisitos adicionais para o apoio da União à governança interfederativa, bem como para as microrregiões e cidades referidas no primeiro do art. 1º desta lei e para os consórcios públicos constituídos para atuação em funções públicas de interesse comum no campo do desenvolvimento urbano. Art. 15. A região metropolitana instituída mediante lei complementar estadual que não atenda ao disposto no inciso 7º do caput do art. 2º desta lei será enquadrada como aglomeração urbana para efeito das políticas públicas a cargo do governo federal, independentemente de as ações nesse sentido envolverem ou não transferência de recursos financeiros. Art. 16. A União manterá ações voltadas à integração entre cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países, em relação à mobilidade urbana, como previsto na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e a outras políticas públicas afetas ao desenvolvimento urbano. Art. 16-A.
A União apoiará as iniciativas dos estados e dos municípios voltadas à governança interfederativa e promoverá a instituição de um Sistema Nacional de Informações Urbanas e Metropolitanas, observadas as diretrizes do Plano Plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis orçamentárias anuais. Seção 2ª. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado. Art. 17. Vetado. Art. 18. Vetado. Capítulo 6º. Disposições finais. Art. 19. Vetado. Art. 22. As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às regiões integradas de desenvolvimento que tenham características de região metropolitana ou de aglomeração urbana, criadas mediante lei complementar federal, com base no artigo 43 da Constituição Federal, até a data de entrada em vigor desta lei. Parágrafo único. A partir da data de entrada em vigor desta lei, a instituição de unidades territoriais urbanas que envolvam municípios pertencentes a mais de um estado deve ocorrer na forma prevista no artigo 4º, sem prejuízo da possibilidade de constituição de consórcios intermunicipais. Art. 23. Independentemente das disposições desta lei, os municípios podem formalizar convênios de cooperação e constituir consórcios públicos para atuação em funções públicas de interesse comum no campo do desenvolvimento urbano, observada a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Art. 24. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 34-A. Art. 34-A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. Parágrafo único. As disposições dos arts. 32 a 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo, no que couber. Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2015, 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff. Joaquim Levy. Nelson Barbosa. Gilberto Kassab. Gilberto Vargas.